crer contra a esperança, sem nada poder ver. Assim tem sido os meus dias. Não há um sinal em que eu possa me apegar. A minha alma suspira como as corças querendo te encontrar. Crer contra a esperança, sem nada poder ver. Assim tem sido os meus dias. Não há um sinal em que eu possa me apegar. A minha alma suspira como as corças querendo te encontrar. Muitos zombam de mim, dizendo onde está o seu Deus. Eu fecho os meus olhos para te ver, Senhor e Rei, e eu permaneço confiando em ti. Eu ainda o louvarei. Muitos zombam de mim, dizendo onde está o seu Deus. Eu fecho os meus olhos para te ver, Senhor e Rei, e eu permaneço confiando em ti. Eu ainda o louvarei. Crer contra a esperança, sem nada poder ver. Assim tem sido os meus dias. Não há um sinal em que eu possa me apegar. A minha alma suspira como as corças querendo te encontrar. Crer contra a esperança, sem nada poder ver. Assim tem sido os meus dias. Não há um sinal em que eu possa me apegar. A minha alma suspira como as corças querendo te encontrar. Muitos zombam de mim, dizendo onde está o seu Deus. Eu fecho os meus olhos para te ver, Senhor e Rei, e eu permaneço confiando em ti. Eu ainda o louvarei. Muitos zombam de mim, dizendo onde está o seu Deus. Eu fecho os meus olhos para te ver, Senhor e Rei, e eu permaneço confiando em ti. Eu ainda o louvarei. Eu ainda o louvarei. Eu ainda o louvarei. Continuando nossa meditação no livro de Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, no versículo 6, diz assim: João vestia roupas de pelo de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso que eu, tanto que eu não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Em Mateus, nós vemos um pouco a mais a palavra de João. Aqui em Marcos é bem resumido, mas lá diz que os fariseus e os saduceus vinham para serem batizados por João, junto com a multidão, e João Batista dizia: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Não diga entre vocês: sou filho de Abraão, tenho por pai Abraão, porque dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão.
Produzi, pois, frutos que demonstram verdadeiro arrependimento. O machado já está posto à raiz das árvores. A árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim vos batizará, é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele limpará a sua eira, a sua pá está nas suas mãos. Ele limpará a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas a palha ele vai lançar no fogo inextinguível. Então, a mensagem de João Batista era uma mensagem bem dura, principalmente para os religiosos, aqueles que detinham a mensagem, porque os fariseus eram uma seita, os saduceus também eram uma seita, mas eles eram os mais rigorosos no cumprimento da lei. Eles eram aquele tipo de gente que se considerava superior aos outros por conhecer muito as Escrituras, por praticar muito a lei. Eles achavam que eles estavam acima dos outros e eram mais santos. E eles também vinham para serem batizados, porque virou modinha, né? Todo mundo queria conhecer o tal profeta. Quantos anos eles ficaram sem profeta? De repente apareceu um profeta parecido com Elias. Todo mundo queria saber, como a gente já meditou também, que o próprio Deus trazia, mas também a curiosidade de ver um profeta face a face, porque eles só ouviam falar dos profetas, porque Deus ficou mais ou menos uns 400 anos sem falar, e de repente apareceu um profeta parecido com Elias, no espírito de Elias. Então as pessoas queriam ver esse tal profeta e vinham para se batizar nas águas. Mas o batismo de João era o batismo de arrependimento. Não era para ser salvo, mas era para preparar o caminho do Senhor, para que as pessoas pudessem reconhecer que eram pecadores e que necessitavam de um Salvador. Quem salva não é o batismo nas águas. Eu conheço pessoas que ensinam, já ouvi pessoas ensinando que você tem que batizar nas águas até você se libertar do pecado. Se você não se libertou, batiza de novo, como se a água do batismo tivesse poder para libertar dos pecados. Quem liberta do pecado é Jesus. O nosso arrependimento, ele provém de Deus. Arrependimento é mudança de mente. Ontem eu estava meditando sobre isso, porque eu estou estudando psicanálise, e a psicanálise ela vem resgatar todas aquelas questões mal resolvidas do nosso passado, para a gente tentar encaixá-las. A nossa mente funciona mais ou menos como um quebra-cabeça. Para que exista, o nosso cérebro, a nossa mente, na verdade, ela fica tranquila quando as peças estão encaixadas no lugar certo. Mas se existe alguma peça que não está encaixada corretamente, tudo começa a atrapalhar. Ou seja, você não consegue entender o porquê das coisas, quando sua mente, o seu inconsciente, não consegue as respostas, ela vai buscar essas respostas pro resto da vida. Então, a mesma coisa a questão da fé. Nós precisamos entender as coisas de Deus. Por isso que o nosso culto é um culto racional, é um culto com entendimento. Você não pode adorar um Deus que você não conhece. Você precisa conhecê-lo. A Bíblia diz que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós temos que ter um culto totalmente consciente do que nós estamos fazendo.
Então, arrependimento não é simplesmente, eu pequei. Não, arrependimento é você entender a vontade de Deus e entender o que você está fazendo está contrário à vontade de Deus. Arrependimento é mudança de mente, é metanoia, mudança de pensamento. Não é simplesmente chorar. Então, não é simplesmente conduzir as pessoas ao choro. Porque muitas vezes o choro pode ser simplesmente um remorso. Mas nós temos que conduzir as pessoas ao entendimento. Deus disse, não seja como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Deus quer nos guiar não com freios nem com cabrestos, não por força nem por violência, mas pelo entendimento. Então, arrependimento, ele nasce do ensino, do entendimento da vontade de Deus. Não basta você batizar nas águas. Você precisa entender a mensagem, por isso a necessidade da pregação. O Senhor Jesus falou assim, que o coração desse povo está endurecido, porque de mau grado eles ouviram com os ouvidos e por isso eles não entenderam com o coração. Agora, se eles tivessem ouvido de bom grado, entendido, eu poderia curá-los. Então, o ouvir a palavra de bom coração, ou seja, de boa vontade, e entender faz toda a diferença. Então, não é a água do batismo que tem poder para te purificar. É o entendimento das Escrituras. Então, algumas igrejas elas são muito voltadas para os rituais e não para o entendimento, e não para o ensino. A Bíblia diz que Jesus andava por toda a parte ensinando o reino de Deus, ensinando o Evangelho. Não é só pregar. As pessoas precisam aprender a palavra de Deus, a vontade de Deus, para que elas possam compreender aquilo que elas estão fazendo, que não agrada o Senhor, e entender o que Deus quer delas para que elas possam mudar de comportamento. Isso é arrependimento. O arrependimento vem depois do ensino, vem depois da palavra. Então, eles estavam vindo para se batizar, mas nem tinham entendido o que eles estavam fazendo de errado. Já que está todo mundo batizando, vamos batizar também. Já que o batismo vai trazer a salvação, porque João Batista falava da ira vindoura. Ele falava da ira, ele disse, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então ele ensinava sobre uma ira que estava por vir. Todo mundo estava querendo se livrar dessa ira. Então, eu me livro da ira batizando nas águas? Então, vamos batizar nas águas. João Batista falou, não. O batismo das águas não vai livrar vocês da ira de Deus. O único que pode livrar vocês da ira de Deus são os frutos que demonstram um verdadeiro arrependimento. Mas o fruto, ele não é produzido somente por nós. O próprio Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Um ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Eu já ouvi pessoas pregando sobre arrependimento, como se o arrependimento sozinho fosse capaz de salvar alguém. A Bíblia diz que nós temos que pregar o arrependimento e a fé em Jesus. O que salva é a fé em Jesus. O arrependimento, ele traz a mudança de pensamento e a mudança de conduta. Mas ele, por si só, ele não salva. Porque mudança de comportamento vai fazer você agir da maneira correta. Mas nós já sabemos que a nossa carne é fraca e mesmo a gente melhorando o nosso comportamento, muitas vezes nós ainda vamos pecar. Então as nossas justiças não são suficientes para agradar a Deus.
Então, só o arrependimento não é suficiente para a salvação. O arrependimento, ele é junto com a fé. Se não tiver fé em Jesus, não existe salvação. Vamos supor, vamos dar um exemplo aqui, só para a gente entender, vamos ilustrar o que eu estou falando aqui para ficar bem claro. Imagine só, um ladrão, um cara roubou muito, era um ladrão contumaz e foi preso. Aí ele chega diante do juiz e fala assim, eu estou arrependido de tudo que eu fiz, a partir de hoje nunca mais eu vou roubar ninguém. Ok. Aí o juiz acredita nesse arrependimento, vamos supor que ele seja perdoado e liberado. Mas agora eu te pergunto, ok, a partir daquele dia em diante ele não vai roubar mais, mas e aquilo que ele fez no passado? Vai ficar impune? Quem vai pagar por isso? Então, ainda que você se arrependa, que você a partir de hoje decida que você não vai fazer mais nada de errado, mas é aquilo que você fez no passado. Vai ficar impune? Jesus veio para cumprir a justiça de Deus. Na cruz do Calvário está ali a manifestação completa de todos os atributos de Deus. Tanto o seu amor quanto a sua ira. Tanto a sua misericórdia quanto a sua justiça. Deus não pode abrir mão de nenhum atributo dele. Ele não pode agir somente com misericórdia e deixar de lado a justiça. Ele não pode agir somente com amor e deixar de lado a sua ira. Se Deus não punir o culpado, ele está sendo injusto. Era necessário que alguém pagasse pelos nossos pecados. Jesus não veio somente para perdoar pecados, ele veio para ser condenado pelos nossos pecados. Não é tão simples assim como, você está arrependido? Então tá bom, eu te perdoo. Não, o perdão de Deus, ele custou a vida e o sangue de Jesus. Ele pagou pelo seu pecado, ele não só te perdoou, ele foi moído por causa dos nossos pecados. Não foi só um ato de, eu estou arrependido, nunca mais vou fazer. Então tá bom, meu querido, eu te perdoo. Como se fosse muito fácil. E não é assim. Jesus, ele foi condenado, a ira de Deus que ia vir sobre nós foi colocada sobre ele. Ele sofreu tudo o que nós deveríamos sofrer. Então não é só uma questão de perdão de pecados, é uma questão de condenação. Ele foi condenado. Então, aquele homem, aquele juiz que perdoou todos os crimes, ele está sendo injusto, porque aquele homem tinha que pagar pelos crimes anteriores. Ainda que ele diga que ele não vai cometer mais crimes, ele cometeu um monte que ele precisava de pagar e de cumprir a pena. Então, quando você crê em Jesus, os seus pecados do passado são todos lançados sobre ele. Do futuro também, mas são todos lançados sobre ele, sobre a condenação dele. Você é perdoado não é simplesmente porque você chorou, nossa, você teve um choro tão convincente que convenceu a Deus. Não, Deus te perdoou porque você creu no sacrifício do Filho dele. Porque Jesus morreu por você é que você foi perdoado. Porque foi trocado de lugar com você. A sua culpa passou para ele e a justiça dele passou para você. Não foi simplesmente porque você teve um choro muito bonitinho, você chorou bastante ali e Deus se comoveu com seu choro, não. Não são as nossas lágrimas que convencem a Deus, mas é a fé no Filho dele. Foi por causa do sacrifício de Jesus que nós somos perdoados, porque ele trocou de lugar com a gente. E o que é o arrependimento? O arrependimento é o que esse ladrão fez. A partir de hoje eu não vou fazer isso mais.
Mas e os meus pecados do passado? Como é que fica? Vai ficar impune? O sangue de Jesus te purificou. Então, não existe salvação somente com arrependimento. O arrependimento muda o futuro. A fé em Jesus muda o passado. Lógico que a fé em Jesus também muda o futuro. Não estou dizendo que não muda. Mas eu estou falando que existe um passado. Você não pode simplesmente ignorar o seu passado. Arrependimento é mudança de futuro. Então, só arrependimento não salva ninguém. Então, as duas coisas andam juntas. O apóstolo Paulo falou, nós vamos pregar o arrependimento e a fé em Jesus. Se você vê uma pessoa que só fala de arrependimento, mas não fala da fé em Jesus, ele está pregando somente metade da verdade. Se uma pessoa só prega a fé em Jesus, mas não prega o arrependimento, está pregando metade da mensagem. A mensagem completa é fé em Jesus e arrependimento. Então, essas duas coisas nós temos que viver e ensinar para as outras pessoas, a fé e o arrependimento. Então, eles estavam vindo para serem batizados, achando que o batismo ia livrá-los da condenação. Mas não. João falou, de jeito nenhum. Produzir, pois, frutos que demonstrem um verdadeiro arrependimento. O arrependimento não se vê pelo choro, mas pela mudança. Mas só o arrependimento também não vai resolver o seu problema. Nós precisamos de crer no Filho de Deus. Por isso que ele fala de arrependimento, mas também aponta para Cristo. Aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Eu batizo com água para arrependimento, mas o arrependimento não é suficiente. Não se iluda achando que, eu estou arrependida, eu já estou salvo. Não. Você só é salvo pela fé. Isso vem de Deus, isso é um dom. Isso não vem de nós. A fé no Filho de Deus. Então, Jesus precisa ser anunciado, porque Jesus é aquele que batiza com o Espírito e batiza com fogo. Existe uma discussão na teologia sobre o que seria o batismo com fogo. Lendo em Mateus, você vai observar, está escrito lá, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós podíamos trocar esse e por ou? Poderíamos. Porque, na minha visão, eu acredito que o batismo com fogo do que ele está dizendo não é a mesma coisa de batismo com o Espírito Santo. Existem pessoas que creem diferente de mim, eu respeito. Mas ele está falando de condenação. Porque, na continuação do versículo, as regras da hermenêutica e da exegese, você não pode tirar um texto de um contexto. Você tem que analisar o texto dentro do contexto. E no contexto, nós analisamos os textos anteriores e posteriores àquele que nós estamos lendo. E os textos posteriores estão dizendo que o machado já está posto à raiz das árvores. A árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. Ele limpará a sua eira, a sua paz está nas suas mãos. Ele recolherá o seu trigo no celeiro e a palha lançará no fogo inextinguível. Então, esses dois fogos que ele fala ali, todos dois estão se referindo à condenação, a juízo. Então, por que o batismo de fogo é coisa boa se ele continua falando de fogo como uma condenação? Então, eu acredito que o batismo no Espírito Santo é o mergulho da pessoa em Deus. É você ser mergulhado nas coisas de Deus, no reino de Deus. Você ser cheio das coisas de Deus, do Espírito de Deus, da palavra de Deus, da vida de Deus em você. Ou você é mergulhado no reino de Deus e recebe tudo que Deus tem, ou você é mergulhado no fogo, que é a condenação eterna. Nós não podemos fugir disso. Ou uma coisa ou outra, ou você é convertido ao Senhor Jesus, ou você é condenado. Outra coisa que é bom a gente enfatizar, às vezes eu falo algumas coisas aqui, é porque
Eu vivi muitos anos dentro de uma igreja neopentecostal que tinha algumas pregações diferentes. Então, às vezes tem pessoas que estão vivendo nessas igrejas e são ensinadas dessa forma. É bom a gente abrir os olhos dessas pessoas. Para os outros cristãos, talvez o que eu estou falando é bobagem, porque eles já estão cansados de saber. Mas, para essas pessoas que vivem nessas igrejas, isso é uma realidade para elas. Nessa igreja que eu frequentava, eles diziam que o batismo no Espírito Santo era uma condição para a salvação. Se a pessoa não fosse batizada com o Espírito Santo, não falasse em línguas, ela não era convertida, não era de Deus, não era nascida de Deus. Então eles misturam o novo nascimento com o batismo no Espírito Santo. Eles acham que nascer de novo é ser batizado no Espírito Santo, é ter experiência de falar em línguas. Então, eles colocam essa carga nas pessoas e as pessoas muitas vezes ficam em dúvida se elas são salvas ou não, porque elas não falam em línguas. E isso não é verdade. A salvação é pela fé em Jesus. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder para que a pessoa seja um mártir. Quando ele diz assim, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. A palavra poder significa capacitação especial. E a palavra testemunha significa mártir. Mártir é aquela pessoa que sofre por uma causa. Então Jesus está dizendo que nós precisamos de um revestimento de capacidade espiritual para nós resistirmos aos sofrimentos que nós vamos ter por pregar o Evangelho. Porque aquele que está entrando, como se diz, pondo a mão no arado, aquele que está entrando para essa vida de pregação do Evangelho, é certo que você vai sofrer muito. E você, sem a capacitação de Deus, você não vai suportar. Então, o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder para que você seja um mártir, para que você sofra. Então, nessa igreja, eles ensinam que o batismo no Espírito Santo é para você ser salvo, é para você viver em paz e tranquilidade e a sua vida ficar maravilhosa. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que o revestimento do Espírito Santo é para que você seja capacitado para sofrer pelo Evangelho. Não é para você ficar curtindo, se deleitando, é para sofrer. E nem é para você ser salvo. Então nós somos salvos pela fé em Jesus, que ninguém tire de você isso e que ninguém coloque dúvida no seu coração. A Bíblia diz, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Se com o seu coração você crê e com a boca você confessar que Jesus é o Senhor, crer que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio em carne e confessar que Ele é Senhor, você é salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor é salvo. Você não precisa batizar em águas, você não precisa ser batizado no Espírito Santo, você não precisa cumprir rituais para você ser salvo. Você precisa crer no coração e confessar Jesus com a boca. Não deixe ninguém negar essa verdade no seu coração. Seja quem for, pode ser o arcebispo, o papa. Se a palavra de Deus diz que a salvação é por meio da fé, não deixe ninguém colocar em você alguma outra coisa, dizendo que não, para você ser salvo, você tem que ser assim, tem que fazer isso, fazer aquilo. Não. A Bíblia diz, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. O batismo no Espírito Santo é uma outra coisa. Você é revestido de poder para ser um mártir, uma testemunha que vai sofrer. Não tem nada a ver com a salvação em si. Então, a gente tem que desmistificar isso aqui, porque talvez para as outras igrejas, o que eu estou falando é besteira, mas tem igrejas que ensinam isso. E eu vivi isso e todo domingo a pregação era a mesma. Vocês precisam receber o batismo no Espírito Santo para vocês serem salvos.
para vocês entrarem no reino de Deus, para vocês se tornarem filhos de Deus. Essa pregação era diária. Eles inculcam isso na cabeça das pessoas e as pessoas saem de lá perturbadas com essa ideia, porque eu não falei em línguas, então quer dizer que eu não sou salvo. Eu não falei em línguas, então quer dizer que eu não tenho a salvação, que Deus não é comigo, que eu não sou filho de Deus. E elas ficam naquela busca de batismo no Espírito Santo. Gente, a Bíblia diz, falam todos em línguas? A Bíblia diz que nem todo mundo fala em línguas, não. E a salvação não tem nada a ver com o batismo no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo é uma experiência de revestimento de poder para que você seja um mártire. Infelizmente, a gente tem visto tantas coisas erradas, tantos ensinos errados nas igrejas. As pessoas ficam ensinando coisas tão distorcidas e criam tantas dúvidas no coração das pessoas. Então, creia em Jesus. Arrependimento é mudança de pensamento. Arrependimento não é só choro. Tem gente que fala, não, você tem que chorar. Tudo bem se você chorar, mas se você não chorar também não tem problema. O importante é que você entenda a vontade de Deus e que você faça a vontade de Deus. Se é com choro ou sem choro, não importa. Arrependimento não é chorar, arrependimento é entender a vontade de Deus e fazer. E crê em Jesus e você será salvo. Vamos simplificar as coisas ao invés de atrapalhar o caminho das pessoas? Jesus falou que os fariseus, eles percorriam o mundo inteiro atrás de um discípulo. Mas quando eles o encontravam, eles tornavam ele, não sei quantas vezes mais, filhos do inferno do que eles. Porque eles dificultam a entrada no reino de Deus para as pessoas. Tem gente que fica dificultando. Já é difícil entrar no reino de Deus. A porta é estreita. Mas a porta é Jesus, gente. A porta é Jesus, não se esqueçam disso. A porta do reino de Deus é Cristo. Ele disse, eu sou a porta. A dificuldade não é entrar na porta, a dificuldade é entender quem é a porta. É porque muitas vezes hoje as pessoas não estão ensinando quem é a porta. Você vai em muitas igrejas evangélicas, não falam mais de Jesus. Jesus não é o centro da pregação. Por isso que as pessoas não sabem como que elas vão ser salvas, porque ninguém aponta a porta, nem o caminho. O caminho é Cristo. A porta é Cristo. Jesus é a nossa vida. Ele é a nossa santificação. Ele é tudo que nós precisamos. Deus permitiu que eu conhecesse tantas doutrinas erradas, talvez para abrir os olhos de outras pessoas. Então, para não me estender muito, depois a gente continua meditando, mas que essa palavra fique no nosso coração. Arrependimento não é choro, batismo nas águas nos salva, é uma confissão de fé, mas o que salva é a fé em Jesus. O arrependimento também faz parte, mas arrependimento sem fé em Jesus não salva. Arrependimento é mudança de pensamento. Arrependimento não é choro. Arrependimento é entender a vontade de Deus. É encaixar o quebra-cabeça. As pessoas precisam que você encaixe o quebra-cabeça na mente delas e façam elas entender a vontade de Deus. Isso é pregar o Evangelho, né? Entender e viver. E batismo no Espírito Santo é revestimento de poder, de capacidade para ser um mártire, para ser uma pessoa que vai sofrer por Cristo. Então, quando você estiver buscando o Espírito Santo, entenda isso. Buscando o batismo no Espírito Santo, entenda que você vai receber poder para você sofrer, para você resistir e permanecer diante dos sofrimentos. E também, junto com essa capacitação para resistir, o Espírito Santo também te dá poder, muitas vezes para curar, para fazer milagres em nome de Jesus. Mas a função principal do batismo é revestir você de capacidade para resistir ao sofrimento. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, que você entenda e compreenda cada vez mais a palavra de Deus. Fica com Deus e ouça essa música no final.
que vai te abençoar muito. Tchau! Venha o teu reino, Senhor Jesus, faz morada eterna em mim. Venha o teu reino, Senhor Jesus, faz morada eterna em mim. Esse lugar aqui é seu. Esse lugar aqui é seu. Quero te dar tudo que há em mim. Tu és o meu dono. Quero mostrar quanto eu te amo. Faz do meu coração teu trono. Reina sobre mim. Quero te dar tudo que há em mim. Tu és o meu dono. Quero mostrar quanto eu te amo. Faz do meu coração teu trono. Reina sobre mim. Reina sobre mim. Reina sobre mim. Venha o teu reino, Senhor Jesus, faz morada eterna em mim. Venha o teu reino, Senhor Jesus, faz morada eterna em mim. Esse lugar aqui é seu. Quero te dar tudo que há em mim. Tu és o meu dono. Quero mostrar quanto eu te amo. Faz do meu coração teu trono. Reina sobre mim. Quero te dar tudo que há em mim. Tu és o meu dono. Quero mostrar quanto eu te amo. Faz do meu coração teu trono. Reina sobre mim. Reina sobre mim. Reina sobre mim. Faz morada eterna em mim. Reina sobre mim.